A Torre de Babel é um dos episódios mais famosos e enigmáticos da Bíblia. Para uns, é uma alegoria que demonstra a arrogância humana. Para outros, é apenas um mito religioso. E ainda para outros, trata-se de um evento real. Mas o que a história da Torre de Babel realmente nos conta sobre o passado? Onde e quando essa história apareceu pela primeira vez? Como quase tudo que estudamos aqui nesse canal, a chave pode estar nas ruínas da antiga Mesopotâmia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. Eu me chamo Edson Almeida, sou bacharel e mestre em História, sou especializado em culturas mesopotâmicas e aqui no canal Contextologia nós falamos sobre história, arqueologia e vez ou outra, quase sempre, nós desmistificamos algumas pseudoteorias relacionadas a essas áreas. Então gente, o último vídeo postado aqui no canal foi um vídeo sobre as influências sumérias no cristianismo. Ali eu cito algumas coisas sobre a possível origem do mito da Torre de Babel. Eu já estava planejando fazer um vídeo só sobre esse tema. O pessoal gostou muito e comentou ali nesse último vídeo pedindo mais sobre esse tema, então cá estamos para falar sobre as possíveis origens da famosa Torre de Babel. Então, gente, nesse vídeo aqui nós vamos explorar o que a história e a arqueologia têm a falar de maneira científica, obviamente, sobre esse tema da Torre de Babel. Se você gosta desse tema, já vai deixando um like aí para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Se não for inscrito, se inscreva. E, gente, fiquem comigo até o final desse estudo, que eu garanto que a conclusão vai surpreender muita gente. Agora, sem mais enrolação, bora pra história. Bom, se você clicou neste vídeo, subentende-se que conhece a história bíblica da Torre de Babel, contada no capítulo 11 do livro de Gênesis. Essa passagem bíblica narra como, após o dilúvio, os descendentes de Noé se estabeleceram na terra de Sinar e tentaram construir uma torre que chegasse até os céus, mas Deus interveio, confundiu suas línguas e os dispersou pelo mundo. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que são um só povo, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem uns dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Então, gente, para início de estudo, cumpre ressaltar que quem conhece aqui o nosso canal sabe que os textos mitológicos, sendo cristãos ou de qualquer outra religião ou cultura que existir, aqui são considerados exatamente textos mitológicos. Mas fiquem bem atentos que ao longo desse estudo, vocês vão entender que nem tudo que os textos mitológicos registraram é mito. Mas vamos por partes. O trecho que nós acabamos de ler é um trecho-chave que nos conta sobre a história desse povo e dessa suposta terra chamada Babel. É nesse trecho que grande parte dos pesquisadores focam quando pesquisam sobre o tema. Acontece que existem diversos outros pontos nos versículos do capítulo 11 de Gênesis que podem nos ajudar neste estudo. Mas para início de conversa, precisamos entender que quando se fala da Torre de Babel, muitos imaginam uma gigantesca torre arredondada com centenas de metros de altura, cercada por uma escada em espiral. Só que não era bem assim, gente. Essa ideia é fruto de uma interpretação bem posterior, vinda de um pintor holandês chamado Pieter Bruegel, o Velho. Bruegel, que não conhecia o antigo Oriente Próximo, suas culturas e arquitetura, baseou essa ideia da Torre de Babel na imagem que ele tinha do Coliseu. Sabemos disso pois ele mesmo nos dá essa informação. Na verdade, ele não nos deixou essa informação de forma direta. Ela consta no livro de Karel von Mander, intitulado Het Schilderboek. Mas para ficar mais claro, esse nome significa O Livro dos Pintores. Este livro contém biografias de artistas flamengos e italianos, e é a base para boa parte do conhecimento que temos sobre Bruegel, incluindo a informação de que ele baseou as características arquitetônicas representadas no mais famoso dos seus quadros, intitulado A Torre de Babel, nas características arquitetônicas do Coliseu. Mas professor Edson, a gente quer saber aqui sobre a Torre de Babel, não sobre a vida do cara que pintou uma imagem
imaginária sobre ela milênios depois. Sim, gente, nós vamos chegar lá. Mas essas informações são muito importantes aqui para o nosso estudo. Vocês vão já entender o porquê. Isso, gente, porque se a Torre de Babel realmente um dia existiu, ela provavelmente era algo bem diferente da pintura de Bruegel. Sabemos disso por uma coisa muito importante na história e na arqueologia também: o contexto histórico e arqueológico. Não é à toa, gente, que o nome do nosso canal é Contextologia, o estudo dos contextos. Nesse caso aqui, como nosso canal é focado em história e arqueologia, o estudo dos contextos históricos e arqueológicos. O texto de Gênesis 11 nos informa que o evento se passa na terra de Sinar. Sinar pode ser uma decomposição do termo hebraico Sheni Neharot, que significaria 2 rios. Sabemos que essa região com certeza se refere ao território da antiga Suméria. E por que isso é importante? Bom, como já vimos em outros vídeos aqui do canal, as cidades sumérias eram organizadas em torno de grandes estruturas chamadas zigurates. Esses zigurates, com suas plataformas elevadas, assemelhavam-se a pirâmides escalonadas e eram as construções mais altas dessas cidades. Um dos mais famosos, ou pelo menos mais conhecidos zigurates, é o zigurate da Babilônia, chamado de Etemenara ou Etemenanque, que significaria as fundações do céu e da terra, ou em uma outra interpretação, a ponte entre o céu e a terra. Se o mito hebraico da Torre de Babel bebe em fontes sumérias, é importante saber que no hebraico não havia uma palavra específica para zigurate. Então, o termo torre no relato bíblico é, na verdade, a tradução de um termo hebreu genérico para referir-se a uma grande construção. Pode muito bem se referir a um desses zigurates. Mas calma lá, gente. Não estamos assumindo que a Torre de Babel realmente tenha existido, ou que o mito bíblico que é baseado nela seja real. Até agora, a única certeza que temos é que, se a Torre de Babel realmente existiu e era suméria como os textos afirmam, é bem possível e plausível que ela fosse, na verdade, um zigurate. Mas quando essa torre, ou melhor, zigurate, foi construído? Esse é outro ponto que pode ser elucidado por informações encontradas no Gênesis. Por exemplo, o Gênesis capítulo 11, versículo 3, menciona o uso de tijolos queimados, uma tecnologia que surgiu no sul da Mesopotâmia no final do 4º milênio antes da Era Comum. Ao contrário de Canaã, a região não dispunha de pedras para construções. Foi necessário criar-se tijolos queimados, pois não havia pedreiras na região suméria. Esses tijolos não eram comuns entre os povos de Canaã, obviamente devido à grande quantidade de pedreiras que sabemos que existem e existiam ali naquela região. Em poucas palavras, os autores bíblicos talvez não estivessem descrevendo algo que presenciaram, mas algo que ouviram. Mas por enquanto basta entender que o texto bíblico descreve materiais comuns aos sumérios, não aos cananeus. O Gênesis descreve a torre como tendo seu topo nos céus, uma expressão, gente, que aparece frequentemente nos textos mesopotâmicos para descrever os zigurates. John Walton, especialista em estudos do Antigo Oriente Próximo, observa em seu livro Ancient Near Eastern Thought in the Old Testament que 100% das referências registradas a construções com topos nos céus nos textos mesopotâmicos se referem aos templos zigurates, reforçando ainda mais a conexão entre a suposta Torre de Babel e essas estruturas. Vejamos o exemplo de um desses textos, a placa de fundação do zigurate de Larsa, construído pelo rei War-Adsin, War-Adarussen. Ele fez o zigurate tão alto quanto uma montanha, e fez sua cabeça tocar os céus. Por conta desse feito, os deuses Nana e Ningal se alegraram. Grande parte das tabuletas de fundação dos zigurates e templos, isso por toda a Mesopotâmia, gente, seguia esse mesmo esquema. Eles sempre comparavam ali a construção a uma grande montanha ou monte ali da região, sempre citavam que suas cabeças ou seu topo, no caso, tocavam os céus. Inclusive nós temos até um vídeo aqui no canal traduzindo uma placa de fundação do grande zigurate de Ur. Depois vocês vejam aí, eu vou deixar aí na descrição também, tá? É um vídeo muito legal. Eu ensino o pessoal ali uma maneira básica de traduzir o cuneiforme sumério e tal, enfim. Muito interessante, vejam lá depois. Mas por enquanto, basta entender que essas placas de fundação geralmente seguiam esse mesmo esquema literário que eu citei para vocês agora. Mas seguindo em frente, uma outra pista muito importante citada ali também no Gênesis é uma suposta migração que é citada. Se esse trecho descreve um evento real, essa migração pode estar relacionada aos proto-sumérios que chegaram à Mesopotâmia entre a metade e o final do 4º milênio antes da Era Comum. Alguns especialistas defendem que os sumérios migraram para a região, trazendo com eles a sua cultura e língua, que inclusive era distinta das demais línguas da região.
É uma das diversas teorias que temos sobre sua origem. Na verdade, é uma das diversas hipóteses que temos sobre sua origem. Temos um vídeo aqui no canal também falando exatamente sobre as teorias mais aceitas cientificamente, tá, gente? Sobre a origem dos sumérios. Também vou deixar o link aí na descrição e assistam lá depois desse vídeo. Vocês vão sair daqui com bastante dever de casa, gente. Mas eu garanto que vai valer a pena e que vocês vão gostar de aprender. Uma coisa não podemos negar. É o fato de que os sumérios realmente possuíam costumes e uma língua totalmente diferente dos demais da região. E isso pode, tá, gente? Pode indicar que alguns grupos de pessoas vindos de outros cantos, línguas e costumes, chegou gradativamente naquela região ali, naquela época, encontrando-se e miscigenando-se com outros grupos nômades da região por um período de mais ou menos 500 anos, formando assim o que conhecemos como proto-sumérios. Segundo quem defende essa hipótese, a chegada desses povos ocorreu entre 3700 a.C. e 3200 a.C., o que inclusive bate com os 500 anos citados. É possível que os autores bíblicos estejam aludindo a esses povos proto-sumérios e a sua migração para a região da Suméria. Gente, e só para ficar claro, não quer dizer que os autores bíblicos sabiam exatamente que os sumérios chegaram na região naquela época. Mas como eu já falei para vocês, depois assistam o vídeo lá, vocês vão aprender sobre a reciclagem mitológica e que ela aconteceu por milênios ali naquela região, e que se ela aconteceu e um mito vai reciclando o outro, obviamente a mensagem passada ali naquele mito vai ter realmente o mesmo foco, o mesmo objetivo no caso, digamos assim. Não quer dizer que eles viram, ouviram ou souberam de forma direta quando e como os sumérios chegaram lá, mas sim que eles obviamente foram adaptando e reciclando os mitos de outras culturas, e este era mais um deles. Mas voltando aqui para a Torre de Babel em si, até aqui, vimos que o texto descreve materiais comuns aos povos sumérios em um contexto cronológico que nos situa exatamente na época da suposta estabilização dos proto-sumérios na região da Suméria, da invenção dos tijolos queimados e construção dos primeiros zigurates, né? Enfim, vocês entenderam até aqui. Esse período todo que eu tô contando para vocês é conhecido como proto-literário. Por quê? Porque não tinha, ou pelo menos tinha pouco, até existem, tá, gente? Existem alguns poucos registros dessa época, mas são bem poucos realmente. Então nós temos que nos basear realmente mais pela arqueologia e pelo que os outros povos posteriores contaram sobre eles. Sim, professor, mas e aí, o que tudo isso tem a ver com a Babilônia? Afinal, se a Torre de Babel realmente existiu, todos sabemos que ela ficava na Babilônia. Sabemos também que a Babilônia só viria a existir pelo menos 1000 anos após esse período aí que você está falando. Realmente, gente, esse é um ponto muito bom, mas é aí que começa a ficar interessante. Existem estudos que sugerem que a Babilônia pode ter existido muito tempo antes do segundo milênio antes da Era Comum. Agora ficou meio confuso? Um pouco, mas nem tanto. Vejamos. Existe uma fascinante teoria proposta pela doutora Karen Ria Nemet-Nejat que vem ganhando muita força nas últimas décadas. Ela demonstra em seu estudo que 1 milênio antes da cidade da Babilônia ser fundada, já havia outro local na região conhecido como Babilin, que é o nome dado à cidade da Babilônia na língua acadiana. Babilin significa o portal dos deuses, porém, o termo decorre da palavra sumero-acadiana Babil, que significa alto portal. Era uma cidade que eu garanto que vocês já ouviram falar, gente. A cidade de Eridu, que por diversas vezes em textos do período de Uruk é referida pelo nome de Alto Portal, ou seja, Babil. Em resumo, segundo a pesquisa de Karen, Babil é um dos antigos nomes que a cidade de Eridu possuiu no período proto-literário. E obviamente, como qualquer pesquisador de respeito, ela aponta diversas evidências que corroboram com sua teoria. O famoso historiador Berócios o Caldeu, o qual já citamos em diversos outros vídeos aqui no canal também, gente, inclusive no primeiro vídeo aqui do canal sobre a tal Bolsa Anunnaki, entre aspas, né? Depois vejam lá também para quem ainda não viu. O Berócios o Caldeu cita em seu livro A Babiloniaca de Berócios: Alulin, um caldeu da Babilônia, foi o primeiro rei dessas terras. Ele reinou por 10 sar. Acontece que o registro mais antigo que temos de um rei chamado Alulin consta no El de Blundelprism, mais conhecido como a Lista de Reis Sumérios. Nesta versão da lista, o texto se inicia dizendo: quando a realeza desceu dos céus, o reino estava em Eridu. Alulin se tornou rei e reinou por 8 sar. Andrew George, doutor em Assiriologia pela Universidade de Birmingham, lista em seu livro Mesopotamian Literary Royal Scriptures diversos textos sumérios e sumero-acadianos em que Alulin é referido como Lugal-ud-Babil, que significaria o rei da Babilônia. Porém, ele é referido assim em trechos onde o texto se referia à cidade de Eridu. Interessante, né, gente? E de mesma maneira, no texto Muandu Eridu, mais conhecido também como Gênesis de Eridu, ou também o mito sumério da criação, lemos:
Dos dias em que Eridu foi construída, Esaguil, o qual Lugal-do-Kuga estabeleceu no meio. Assim, Babil foi criada. Esaguil completou. Gente, onde tem ali esses pontos entre parênteses, quer dizer que a tabuleta estava ilegível, certo? Então, nós como pesquisadores éticos, tá? Diferente de alguns ali, tipo Eric von Däniken, Zechariah Sitchin e afins, nós vamos deixar exatamente como os textos foram encontrados. Então, é traduzido o que estava legível, o que dava para ler, e o que não dava realmente fica ilegível e não consta no texto, certo? Mas para o que nós queremos aqui, mesmo com essas falhas ali devido a alguns pontos ilegíveis, nós conseguimos muito bem entender que eles estão falando da construção de Eridu e que ao final Babil foi criada, ou seja, Eridu era a mesma Babil. Por que essa cidade teria nomes diferentes? Bom, gente, talvez ela não tivesse nomes diferentes. Talvez, na verdade, uma fosse a versão antiga e a outra a versão moderna uma da outra. Mas eu garanto para vocês que vocês vão entender isso certinho aí até o final desse estudo, tá? Não podemos esquecer também do mito do deus Mashda, o qual teoricamente foi base para o mito de Etemenanque, o grande zigurate da Babilônia, que teoricamente foi a base para o mito bíblico da Torre de Babel. Eu cito mais sobre esse mito ali de Mashda no último vídeo postado aqui no canal, eu já citei para vocês aí, então depois vocês deem uma olhada lá. O ponto, gente, é que nesse vídeo eu omiti propositalmente uma informação, mas calmem lá que não foi por cherry picking ou por viés de confirmação. Na verdade, essa omissão foi por fins didáticos. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, eu já tinha o intuito de fazer um vídeo falando só sobre a Torre de Babel, então eu preparei essa pegadinha para quando esse vídeo fosse rolar. Não sabia que seria o próximo vídeo, não sabia que vocês iam gostar e pedir tanto. Como foi o que aconteceu, então cá estamos nós explicando e complementando. No vídeo passado, gente, eu não citei que o mito de Mashda já é uma releitura sumero-acadiana do Gênesis de Eridu. Na verdade, eu até citei, tá? Mas não entrei em detalhes. Lá nós encontramos tanto a criação do homem e do mundo, quanto outros pontos descritos no Gênesis de Eridu, porém, adaptado, obviamente, à sua época e cultura. Pelo menos 500 anos de diferença aí entre um e o outro. E para completar, nenhum texto do período babilônico clássico, mais conhecido como Old Babylonian, cita Alulim como tendo sido o rei da cidade da Babilônia. Ou seja, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer exatamente que naquele contexto, a cidade da Babilônia era tida como uma nova versão de Eridu, e que Eridu era tida como uma antiga versão da Babilônia, pelo menos 1000 anos mais antiga do que a Babilônia clássica. Parece estranho e totalmente sem sentido? Na verdade, as coisas parecem se encaixar perfeitamente. Isso porque se formos considerar que a Torre de Babel realmente existiu, todo o contexto e historiografia nos apontam para a cidade de Eridu, durante o 4º milênio antes da Era Comum, e o zigurate construído lá, com certeza é o melhor candidato à Torre de Babel. Em resumo, gente, se essa história da Torre de Babel realmente existiu, se ela realmente é baseada em uma história real, tanto o contexto, quanto a arquitetura, quanto a mitologia, indicam para esse período ali do 4º milênio antes da Era Comum, na cidade de Eridu. Mas vamos com calma que ainda tem muita coisa pra gente ver aqui, e eu garanto que vocês vão se surpreender, como eu disse ali no início do vídeo. Mas professor, se esse zigurate foi completado, ele não pode ser a Torre de Babel. Afinal, a Bíblia diz que a Torre de Babel não foi completada. Ela desabou exatamente porque os trabalhadores não conseguiam entender uns aos outros. É um ótimo ponto. Porém, obviamente, nosso estudo não ficaria somente na historiografia, né, gente? Seguindo o método científico, nós reunimos também algumas evidências arqueológicas que podem corroborar com essa hipótese. Porém, né, gente, obviamente, para a arqueologia corroborar com a historiografia, nós precisamos primeiramente citar a historiografia em si. Nesse caso aqui, o documento que nós estamos analisando primariamente é o Gênesis, né? Então, vejamos. No Gênesis, capítulo 11, versículos 7 e 8, é dito: "Vamos descer e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se, para que não entendam a linguagem um dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel." Note que no texto nunca foi dito que a torre colapsou antes do fim da construção, ou que ela não foi terminada. Foi dito que foi cessada a construção da cidade, a cidade que se chamava Babel, ou Babil no caso, né, gente? Considerando isso, façamos aqui um exercício de pesquisa. Será que a cidade de Eridu, no 4º milênio antes da Era Comum, se encaixa nesse contexto? Vejamos. Eridu foi abandonada e reabitada diversas vezes durante a história da Mesopotâmia. Acontece que um desses abandonos, provavelmente o maior e mais abrupto de todos, aconteceu exatamente durante o 4º milênio antes da Era Comum, pouco tempo depois da construção conhecida como Templo I, que era o zigurate central da cidade na época.
O Dr. Fuad Safar, um dos maiores especialistas de todos os tempos em se tratando de Suméria e Proto-Suméria, escavou as ruínas de Eridu por cerca de 34 anos. Em suas escavações, ele encontrou evidências de que o templo central da cidade possuía o que chamamos de sobreposição estratigráfica. Isso significa, gente, em poucas palavras, que ele descobriu que o templo central da cidade de Eridu possuía várias camadas de construção abaixo da última camada que foi construída. Sendo mais claro ainda, gente, ele descobriu que aquele templo foi reconstruído ou alterado diversas vezes em diversos períodos diferentes. Isso foi feito sempre construindo a estrutura nova ou alterada em cima da antiga, ou seja, que estava o primeiro templo mais antigo, depois entrava outro rei, uma nova política, eles iam reformar ou construir ali, eles faziam essa reforma ou alteração em cima desse primeiro templo, certo? Então ele ficava ali um pouco mais alto. Assim por diante ia acontecendo a mesma coisa, outro rei entrava, reconstruía, alterava e por aí vai. Isso ia acontecendo, tá, gente? O extrato mais antigo de construção do templo encontrado por Safar datava de pelo menos 5.400 anos antes da Era Comum, tá, gente? E o último em 3.200 antes da Era Comum, quando o templo já estava bem mais alto do que os outros templos de cidades ali daquela região na mesma época. E olha que interessante, né, gente? Talvez essa estrutura não tivesse inicialmente o intuito de tocar os céus, como é dito ali nos textos mesopotâmicos e também no Gênesis, né? Porém, após 1.400 anos de reconstrução em cima do mesmo templo, ele inevitavelmente ficou bem mais alto do que os outros templos. Talvez daí, mas só talvez, gente, surge essa ideia de uma torre tão alta que sua cabeça toca os céus e por aí vai. Continuando aqui, para a cidade de Eridu continuar se encaixando no contexto que estamos analisando, precisamos saber se ela foi abandonada durante ou após, uma das vezes que esse templo foi reconstruído ou alterado. E sim, gente, nós temos evidências arqueológicas de que a cidade de Eridu, ou melhor, Babil na época em questão, foi abruptamente abandonada. Gwendolyn Lake, em seu livro Mesopotamia, The Invention of the City, diz que, quase da noite para o dia, Babil foi completamente abandonada, por ter sido rapidamente enterrada sob enormes dunas de areia, restando apenas o monte principal em pé. O templo em si foi reconstruído 2 vezes no período proto-literário, quase como uma ilha no deserto, mas a acumulação de areia ao redor do templo parece ter tornado aquela área realmente inabitável. Após alguns séculos, a área foi habitada novamente. A população escolheu outro local, cerca de 1 quilômetro ao norte, e poucos esforços foram feitos para reconstruir o santuário no monte principal. O local só voltaria a ser importante durante a terceira dinastia de Ur. Em outras palavras, gente, a cidade de Eridu foi abandonada durante o período de Uruk, porém o local de culto, ou seja, o Templo Zigurate, ainda continuou em uso, exatamente por ele ser um pouco mais alto ali do que os edifícios da cidade e não ter ficado totalmente soterrado. Um outro levantamento arqueológico que corrobora com isso foi feito por Henry Wright. Ele registra que os períodos posteriores ao período de Uruk mostram poucas evidências de ocupação ao redor do zigurate central da cidade. E isso é comprovado, pois já vimos no vídeo sobre a origem dos sumérios que o período de Gendet-Nazar e o início do terceiro período dinástico são marcados principalmente pela ausência da evidência de ocupação ao redor desse templo principal, gente. Ou seja, a cidade realmente foi abandonada, mas o zigurate em si não. Mas resumindo para esse vídeo não ficar ali com seus 40 minutos e vocês não assistirem, os dados arqueológicos sugerem que Eridu foi repentinamente abandonada após a construção do Templo 1, ou seja, desse zigurate central, e a estrutura do zigurate só foi completamente restaurada posteriormente, durante a terceira dinastia de Ur. Já quanto a tocar aos céus, as evidências mostram que as combinações do Templo 1 e 2, ou seja, o primeiro templo e o templo que foi construído acima dele posteriormente, criaram uma estrutura massiva no centro da cidade, o que poderia ser entendido, de acordo com o que nós vemos hoje, exatamente como uma torre. Isso realmente parece coincidir com o que o Gênesis 11 diz. Como vimos, Gênesis afirma que eles deixaram de construir a cidade, não necessariamente o zigurate em si. Perceba que o texto literalmente nunca registra que tal torre nunca foi concluída. Ele simplesmente informa que foi cessada a construção da cidade. E obviamente, gente, como já falei aqui no início do vídeo, quem conhece o meu trabalho sabe que eu considero esses textos mitológicos, sendo eles cristãos ou de qualquer outra cultura ou mitologia que exista, exatamente como mitologia, porque é isso que o meu trabalho exige de mim, que eu não escolha um ou outro, mas que coloque todos ali na mesma prateleira, certo?
Mas prestem bem atenção, gente. Isso não significa que tudo que os textos considerados sagrados, seja por qualquer cultura ou religião que for, seja 100% ficção, seja 100% fictício, mitologia 100% inventada. Em muitos casos, gente, essas escrituras misturam elementos históricos com narrativas míticas. A arqueologia já comprovou alguns eventos mencionados na Bíblia, mostrando sim que certos aspectos do texto refletem uma verdade histórica. Obviamente não as partes místicas relacionadas a deuses, anjos, demônios, enfim, toda essa história mais mística, mais sobrenatural que nós sabemos que é mitologia, mas alguns eventos, digamos, sociais ou climáticos, da natureza humana ou do contexto, da cronologia em geral em si, realmente aconteciam e eram adaptados às suas mitologias, e ali entrava, depois dessa adaptação, né, todo esse contexto mais mitológico. Mas nós já falamos diversas vezes disso aqui em outros vídeos aqui do canal, então, mais uma vez eu indico para quem não viu, vejam aí nossos vídeos, vou deixar vários deles aí na descrição, beleza? Mas sim, gente, existem alguns fatos bíblicos que realmente foram comprovados arqueologicamente, como, por exemplo, as muralhas da cidade de Jericó. A Bíblia narra que as muralhas dessa cidade, das muralhas de Jericó, no caso, foram destruídas após um exército marchar ao redor delas. Embora a explicação mística e super fantástica do colapso dessas muralhas por conta do marchar de um exército seja obviamente um elemento mitológico, as escavações arqueológicas em Jericó revelaram que as muralhas da cidade passaram por períodos de destruição que coincidem de maneira geral com o período em que o relato bíblico teria ocorrido. Isso demonstra como a Bíblia, e não só ela, mas também outros livros considerados sagrados para essas outras culturas e mitologias, mesmo sendo textos com muitos elementos sobrenaturais, quase 80 ou sei lá, 90% deles são sobrenaturais, também podem refletir alguns acontecimentos reais e contextos históricos, que por vezes podem posteriormente ser comprovados por descobertas arqueológicas. E é exatamente esse o caso aqui, gente. O que estamos analisando e estudando de forma alguma tornará o texto mitológico real, mas com certeza pode nos ajudar a elucidar o que nesses textos realmente aconteceu e foi entendido e adaptado por culturas posteriores e o que realmente é apenas mitologia, ou ficção se preferir. Mas voltando aqui para Babil, Babel ou Eridu, enfim, do que você quiser chamar, as evidências indicam que a cidade em si passou a ser tratada apenas como um local de culto após esse soterramento devido às tempestades de areia ali do deserto. Os centros religiosos e econômicos lentamente foram transferidos para outras cidades, como Kish, Larsa, Ur. Nós temos, inclusive, alguns registros já posteriores, sumérios e sumero-acadianos, que demonstram exatamente isso, né? A transferência desses centros econômicos para essas outras cidades. Então, Eridu, a antiga Babil, passou a servir realmente apenas os motivos religiosos, até ser posteriormente, alguns milênios depois, né, abandonada durante o Império Neobabilônico. E, gente, uma coisa importante que a maioria dos especialistas cita em relação a essa cidade de Babil e Eridu é que as evidências arqueológicas indicam que ela nunca foi restaurada ao seu esplendor, ou seja, embora posteriormente o templo continuou sendo utilizado ali como local de culto e foi até inclusive reformado algumas outras vezes, a cidade em si que ficava ali ao redor da época do templo 1 e 2 nunca voltou a ser como era. E isso realmente, como eu disse aqui, gente, é unânime entre os especialistas. Mas recapitulando aqui, basicamente as evidências sugerem que quando a cidade foi subitamente deixada desabitada durante o período de Uruk, o complexo dos zigurates também foi temporariamente abandonado. No entanto, um assentamento ao norte da cidade, habitado pelos descendentes dos antigos moradores de Babil, começou a reutilizar e restaurar algumas partes. Onde o Amarsim foi e restaurou o templo, adicionou ali algumas partes a ele, o deixando inclusive mais alto ainda, mas como já dito, realmente a cidade em si nunca voltou ao seu esplendor. Pois é, gente, tudo isso parece ter uma forte correlação com o que o Gênesis 11 relata que aconteceu. Numa antiga cidade conhecida como Babel nesse caso, né? A construção de um enorme zigurate de tijolos queimados que inclusive fosse mais alto que os demais da região, o abandono súbito do local, o contexto cronológico, né? Tudo isso acontecendo ali entre o 4º e o 3º milênio antes da Era Comum, enfim. Portanto, gente, apesar de provavelmente várias críticas que eu vou ter nesse vídeo aqui, né? Porque as pessoas religiosas vão vir aqui achando
achando que eu estou atacando a fé delas e o livro sagrado delas, né? O que para qualquer pessoa que tenha 2 neurônios que funcionem e se comuniquem ali não faz sentido nenhum, até porque eu explico desde o início aqui desse canal que os vídeos aqui do canal têm base científica, eles realmente não têm o objetivo de mudar ou alterar sua fé, eles simplesmente têm o objetivo de ensinar a quem realmente quer aprender o que nós temos de oficial sobre esses temas que nós tratamos aqui, sendo na história, na arqueologia e antropologia, mitologia, alguns outros temas que nós citamos aqui. Mas enfim, tirando as críticas que eu provavelmente vou receber aqui, nós temos realmente boas evidências de que a história da Torre de Babel pode ter sido baseada em um evento real que aconteceu na história suméria proto-literária e que foi sendo passada de geração em geração e depois de cultura a cultura até chegar ali, né, aos povos hebreus e a galera daquela região e todos os autores bíblicos e afins. Por último, e quanto à confusão das línguas? Bem, isso seria difícil de provar arqueológica e historiograficamente, até porque é meio difícil comprovar que as pessoas não se entendiam por itens arqueológicos, né, gente? E a historiografia é mais difícil ainda, até porque, como nós já citamos diversas vezes aqui nesse estudo, se tratava do período proto-literário, ou seja, não havia ou quase não havia nenhum registro escrito ali daquela época. E se há, nós realmente ainda não encontramos. Porém, existem alguns outros textos que podem nos ajudar, como nós já citamos ali no vídeo passado sobre o mito de Mástida, né? E aqui nós citaremos também o outro épico sumério chamado Emekar e o Senhor de Arata. Samuel Noah Kramer, outro dos maiores sumerólogos de todos os tempos, demonstra que esse texto faz referência a um tempo do passado, quando todas as pessoas adoravam Enlil com uma única língua, até que seu rival, o deus Enki, desceu e confundiu as línguas para que eles não mais pudessem adorar Enlil. O texto cita que Enki era o patrono de Eridu, e por isso, Emenkar decidiu construir um grande zigurate para homenagear o deus. Esse zigurate deveria ser tão grande quanto a montanha sagrada, uma morada para os deuses. É mais uma boa evidência de que o evento descrito no Gênesis 11 pode ser baseado no evento histórico e real que aconteceu ali na antiga Suméria no período proto-literário. Agora, gente, nós sabemos que se isso realmente descreve um evento real, temos que separar ali, obviamente, né, como nós separamos ali nos mitos que nós citamos anteriormente, o que foi fictício do que o que pode ser comprovado arqueologicamente. E o que pode ser comprovado arqueologicamente em relação aqui a essa possível confusão, né, de línguas, ou no caso de pessoas não se entendendo. Se isso for baseado realmente em um evento real, essa parte das pessoas não se entenderem por não falarem uma só língua, apenas uma alegoria a distintos povos que foram escravizados, né, escravos de guerra no caso, porque não havia o conceito de escravatura na antiga Mesopotâmia como nós conhecemos hoje. Era uma escravatura diferente, baseada nos escravos de guerra, ou seja, uma cidade conquistava a outra, quem daquela cidade ali que foi conquistada não fosse pra vala, virava ali um escravo de guerra e tinha que trabalhar na cidade que conquistou, certo? Como esses povos falavam línguas diferentes por serem povos diferentes de locais diferentes, muitos dos pesquisadores atribuem essa história aí de falarem línguas diferentes e não se entenderem exatamente a isso. As pessoas que estavam sendo colocadas para construir tanto os zigurates quanto outros edifícios ali daquelas cidades eram escravos de guerra que não falavam as mesmas línguas. E por isso realmente ficava bem difícil, né, gente? Um entendeu o outro. Um falava sumério, o outro falava nassar, o outro falava ubaida, enfim. Realmente ficaria difícil as pessoas se entenderem, né? Então, gente, com base nos dados que analisamos aqui neste estudo, podemos sem sombra de dúvidas afirmar que, se o incidente da Torre de Babel descrito ali no Gênesis realmente for baseado em um evento real, ele correlaciona-se perfeitamente com esse evento que ocorreu ali na antiga cidade de Eridu, uma antiga versão da cidade de Babilônia, que posteriormente veio, né, a servir de inspiração para a Babilônia clássica que nós conhecemos, inclusive pegando o mesmo nome, né, Babylon, que, como já vimos, decorre do termo sumério Babil. Sendo assim, gente, eu peço que para quem viu o vídeo até aqui, escrevam aí nos comentários, contestou Babil. Uma brincadeira que eu faço vez ou outra, que é para ver quem anda vendo os vídeos até o final realmente. Galera, pro vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like aí, compartilhem o vídeo, deixem um comentário legal, podem deixar dúvidas também. Se não gostaram, podem me instigar aí nos comentários também, não vai fazer diferença nenhuma. Se não for inscrito, se inscreva, pois muitos mais vídeos como esse virão. Mais uma vez, agradeço a quem ficou até aqui e é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.